tuas virtudes a esse miserável, Senhor, que sou eu, a esse pecador que sou eu, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Damos continuidade à formação sobre o Ministério de Cura e Libertação. Hoje nós iremos falar sobre a ação do demônio. Nós falamos num vídeo passado, numa formação passada, sobre a existência do demônio. Então ele existe e ele age. Mas antes de darmos o início, não esqueça de fazer sua inscrição no canal, dar o seu like e também de clicar lá no sininho, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A partir de estudos dos grandes exorcistas da nossa igreja, eles são unânimes a falar sobre a ação do demônio. A ação ordinária, que um dia nós vamos falar sobre ela, que é a tentação, mas também existe a chamada ação extraordinária do demônio. A primeira, a vexação, a obsessão, a infestação e a pior de todas, que é a possessão. Então, há um consenso, uns grandes exorcistas, dessas 4 formas de ação diabólica, ou do demônio, ou de Satanás, enfim. E hoje nós vamos partilhar um pouquinho com vocês sobre a vexação. Lembrando sempre, eu já disse numa introdução a respeito desse estudo, primeiro que eu sou leigo, né? Não sou padre, muito menos então exorcista, um padre exorcista. Simplesmente um leigo que por muitos anos exerceu o ministério de cura e libertação. Desde quando eu morava no Japão, Deus já me utilizava nesse ministério, atendimento às pessoas com problemas nesta área, com distúrbios, né, demoníacos e tudo mais. Então, a vexação, há um conceito eu até coloquei no meu livro, e já até comunicando a você, mês que vem, mês de abril, já teremos um lançamento, se Deus quiser, de um terceiro livro que Deus me deu a graça de escrever, que é a libertação das forças do mal, e lá eu coloco o que é vexação, obsessão, infestação e possessão. Então, a vexação é o espírito maligno age com agressões ao físico da pessoa, em alguns casos apresentam escrita os sinais no corpo e depois desaparecem. Isso aqui é uma das formas de vexação. Eu até coloco no livro que num encontro muito grande, um encontro de cura e libertação, onde estava eu e minha esposa, nós fizemos essa experiência de ver uma jovem religiosa, onde o demônio escrevia no corpo dela, na pele dela, palavras em português, até mesmo em outra língua estranha, e depois de algum minuto desaparecia aquela escrita. Até a minha esposa, por ordem do padre que estava junto, ele foi permitido que ela até tirasse foto e filmasse, né? Então nós tivemos essa experiência. Esse é um caso de vexação. O padre Gabriel Amorte, ele ensina que essas ações podem atingir até mesmo a saúde, o trabalho, os sentimentos e os relacionamentos das pessoas. Ele traz até um exemplo, ele como exorcista, né? Eu já falei
do padre Gabriele Amorti. Se você quiser aprofundar sobre esse conteúdo, sobre essa matéria, ele tem uns 4, 5 livros em português, muito bem esclarecido. Ele escreve e ele traz bastante casos que ele foi, durante o ministério dele, anos e anos, ele atendeu. Ele passou milhares de casos de ritual. Ele fala que ele, atendendo as pessoas, ele praticou ritual como exorcista, e ele traz alguns exemplos. E no último livro dele, ele coloca que havia até um rapaz muito inteligente, que ele estava vivendo uma vexação. E nele foi interessante, tem muitas pessoas que não acreditam na palavra maldita, né, na maldição. Isso não existe, a maldição não existe. Então, os grandes exorcistas, eles relatam esses casos. A vexação nesse jovem, nesse rapaz, até engenheiro, se eu não me engano, um engenheiro, ele estava vivendo, segundo o padre, uma ação extraordinária do demônio que se chama vexação, a vexação. O que estava acontecendo na vida dele? O padre relata. Ele era noivo, né? Ele vivia uma vida honesta, uma vida moral. Só que chegou um tempo, ele e essa noiva, chegou um momento que ele discerniu que ela não era para ser esposa dele. Então ele conversou com ela, terminaram aquele relacionamento. Ela, diz o padre, né, que ela entendeu muito bem e aceitaram ser amigos. Só que a mãe da noiva não aceitou e amaldiçoou ele, dizendo: olha, você nunca vai casar na sua vida, você não vai se dar bem em trabalho algum, você não vai ter um trabalho. Enfim, palavras duras, palavras de maldição, não foram palavras de bênçãos. É isso que é palavra maldita, tá? Muitas pessoas falam: não existe, os pais não carregam o pecado os filhos não carregam o pecado dos pais. É verdade, pecado é pessoal, mas existe uma consequência, tá? E aí o padre, quando esse rapaz procurou o padre, ele, nos atendimentos, foi rezando, foi atendendo, e ele começou a ver uma melhora grande na vida desse rapaz. Esse rapaz, depois de alguns anos, ele realmente não conseguia casar, ele não conseguia um emprego mesmo sendo, né, formado, ele não conseguia um trabalho, os seus relacionamentos não perduravam, ele não tinha fim naquilo que iniciava, não havia prosperidade no sentido, não havia progresso no que ele empreendia. E diz assim, o padre relatando, que ele continuou somente lá cuidando dos pais, já de idade, e a vida dele não prosseguia. Mas depois o padre atendendo ele em casos, atuando como exorcista, né, houve essa libertação. Então, é um caso de vexação. A vexação, então, é uma ação extraordinária do maligno. Mas o mais importante, nós não precisamos ser doutor na ação extraordinária do demônio. Nós não precisamos saber, decora o que é vexação, obsessão, infestação e possessão. Nós precisamos saber uma coisa, porque é uma verdade da igreja: ele existe e ele age. A nossa parte é estarmos em Deus. A finalidade, eu até coloco na introdução desse novo livro, a finalidade é tornar a ação visível de Deus e não do demônio. É levar às pessoas o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder que nosso Senhor Jesus Cristo tem sobre nós, a ação libertadora do Cristo. É isso que eu quero dar ênfase quando eu partilho sobre tudo isso. Nós temos um Deus que cuida de nós,
Nós temos um Deus que morreu por nós, que ressuscitou, que nos abriu a salvação, que nos abriu o céu, mas que nos deixou grandes ensinamentos. E uma delas é a porta estreita. É essa porta que nós temos que, com muito esforço, com muita luta, com muita vida de oração, buscarmos entrar. E com isso, fecha-se a ação do mal na nossa vida. Tentar, ele vai tentar sempre. Agora, nós não podemos afastar-nos do Cristo. É Ele que nos protege. É o seu sangue precioso que nos protege. É a intercessão da Virgem Santíssima que protege contra todo esse mal. Um dia nós vamos falar um pouco da Nossa Senhora na vida dos exorcistas, na ação da libertação e tudo mais. Eu tenho até um capítulo desse novo livro que eu coloco, nós vamos poder partilhar. Então, ter Nossa Senhora perto de nós é uma vida cristã, é uma vida de obediência aos mandamentos, é uma vida de obediência à doutrina da Igreja Católica, que teremos a proteção. Em todos esses casos que esses grandes exorcistas eles trazem, a maioria deles são pessoas que buscaram lugares onde era o demônio que ali reinava, não era Cristo, buscavam lugares de pecado, buscavam o pecado e por isso eles eram presas fáceis nas mãos do demônio. Então, quando eu quero partilhar um pouquinho com vocês sobre a ação do demônio, no caso hoje a vexação, que é essa ação do maligno que age até mesmo com agressão às pessoas. Eu já vi vários casos assim, onde realmente o demônio atingia as pessoas violentamente, além de muita humilhação. Vexação vem, humilhação, né? De humilhar o Filho de Deus, e é isso que ele deseja. Mas não podemos esquecer sempre, nós temos um Cristo, nós temos Deus, nós temos a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida para vencermos os ataques do maligno. Peçamos então essa graça a Deus, a graça de, primeiro, de aceitar e de crer na fé que a igreja acredita, nas verdades que a igreja acredita. Peçamos a graça ao nosso Deus de trilhar um caminho de santidade, de entrar pela porta estreita, de mortificar as nossas paixões, de ter uma vida na prática das virtudes, de uma vida sacramental. E nós clamamos nesse momento o teu sangue precioso, Jesus. Há quantas pessoas que precisam experimentar a tua libertação, tantas pessoas escravas, tantas pessoas como foi esse testemunho do Padre Gabriel Amorte, tantas pessoas sob o peso de uma palavra dura, de uma palavra maldita, até mesmo dos próprios pais. Eu lhe peço, Senhor Jesus Cristo, no poder do teu sangue precioso, a libertação na vida dos meus irmãos, a escravidão do pecado, a escravidão de Satanás, a escravidão do mundo. Toca as nossas vidas, Senhor, e nos liberte. Há tantas almas hoje confusas, há tantas mentes perturbadas, oprimidas pelo maligno. Há tantas pessoas, Senhor, que não conseguem progredir nem mesmo na vida espiritual, não encontram força, há um desânimo, há um sentimento de derrota, Senhor. E muitas vezes quem está por detrás dessas ações é o próprio maligno, Jesus. Nós não somos aqueles que vê demônios em tudo, Jesus, mas nós acreditamos nessa verdade da fé. Nós acreditamos e sabemos que Ele age, Jesus, mas acima de tudo, nós temos um Deus poderoso, um Deus que venceu o maligno na cruz, um Deus que venceu a morte, um Deus que nos abriu a vida eterna. E a Ti, ó Virgem Santíssima, queremos nos colocar sobre a Tua poderosa proteção. Eu já peço a Tua bênção, Mãe, a todos aqueles que
terão a oportunidade de assistir esta formação. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.